Olha, Dali, vou falar um assunto hoje que vai cair no domingo que vem. Vocês vão acertar a questão na prova também, vão lembrar da aula, né? Minha gente, boa tarde, sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindas. Vamos, né, iniciar nosso encontro aqui nesse belíssimo domingo de sol, dia de prova do bombeiro, né? Vocês acertaram aí as questões, vamos embora. Última semana da nossa preparação, para que próximo domingo estejamos aí afiados e afiadas no nosso concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Minha gente, é o seguinte, eu vou conversar com vocês agora sobre um tema que está lá expresso no nosso edital, que é o assunto aqui, ó, evolução dos direitos humanos, certo? Então, ó, evolução aqui dos direitos humanos. Vejam, nós falamos na aula passada das características aqui dos direitos humanos. Então, eu comecei falando, são universais, históricos, isso e aquilo outro, beleza? E quando eu falei sobre a ideia deles serem históricos, eu meio que esbocei esse assunto aqui do edital. Porque o que é que eu falei na oportunidade? Eu disse para vocês o seguinte, pessoal, essa ideia dos direitos humanos serem históricos significa a gente dizer o seguinte, que a cada novo movimento, né, seja a partir de uma reivindicação social, seja a partir de uma reivindicação política, de uma crise, etc., a gente sempre tem resultados daquele movimento. Então, os direitos humanos, eles não surgiram assim, ó, de uma hora para outra, no estalar de dedos. Não foi um passe de mágicas que alguém acordou um belo dia inspirado e disse, olha, isso daqui vai ser os direitos humanos da gente. Ao contrário, tá? A ideia aqui de direitos humanos, ela passa por um processo que muitas vezes é lento, que muitas vezes é gradual e que vai no desenvolvimento da história vendo surgir novos direitos. Afinal de contas, as demandas que as sociedades, principalmente na Europa, né, clamavam, era por um tipo de direito. No início do século XX, final do século XIX, a gente tinha uma outra discussão e o próprio surgimento, né, digamos assim, a consolidação, não é que é bem o surgimento, mas a consolidação dos direitos humanos propriamente, que acontece no fim da Segunda Guerra Mundial, traz uma outra reivindicação. Por isso que quando a gente vai falar aqui de evolução dos direitos humanos, a gente tem que aprender isso daqui, ó. A famosa evolução a partir do catálogo, porque existem direitos humanos de primeira dimensão, de segunda dimensão, de terceira dimensão, que é o que é consolidado para fim de prova. Há autores que falam de uma oitava, de uma nona dimensão, mas as três que caem em prova são exatamente as três primeiras dimensões. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai observar agora, a gente vai aprender agora o que significa essa primeira dimensão dos direitos humanos, tá certo? Primeira dimensão, dois direitos aqui humanos. Lembrando que pode aparecer na prova uma outra expressão que muitas vezes é tratado como sinônimo. Que expressão é essa? Você pode se deparar com uma questão na prova dizendo assim, ó, primeira dimensão ou primeira geração de direitos humanos. O que é que acontece aqui? Vale a pena esse disclaimer aqui. Vejam, a doutrina, ela costuma usar a expressão dimensão de direitos e não geração. Por quê? Porque, veja, quando você está falando normalmente de uma geração, lembre, vou usar o exemplo aqui do iPhone. A nova geração de iPhone, iPhone 15, iPhone 50. Todo iPhone que surge, ele teoricamente ele faz o quê? Ele substitui a linha anterior. Então essa expressão geração aqui, ela dá a ideia de substituição. Então nós substituímos hoje, em termos de força de trabalho, a geração dos nossos pais. Amanhã os nossos filhos nos substituirão e assim sucessivamente. Então a palavra geração aqui, ela sempre dá a ideia de evolução e de substituição em relação à geração anterior. Só que não é o que acontece com os direitos humanos. Na verdade, quando a gente fala de direitos humanos aqui, e a gente vai falar de primeira dimensão, de segunda ou de terceira, a gente está falando de quê? Do nível de ampliação. A gente está falando daquela história da sacola que eu contei ontem. A ideia de evolução dos direitos humanos é a gente colocar mais produtos dentro da sacola. Não é a gente simplesmente tirar um produto e colocar outro substituindo. Na verdade, na medida em que o tempo vai passando e que novos direitos humanos vão surgindo, vão aumentar em relação a gente o nosso nível de proteção para com o arbítrio do Estado ou até mesmo em razão da capacidade de um outro particular
de violar os nossos próprios direitos, tá certo? Então, por isso que a doutrina costuma não usar a expressão geração e sim dimensão, porque aqui não dá a ideia de substituição, dá a ideia, na verdade, de quê? De ampliação do catálogo de direitos, beleza? Dito isso, né, vai aparecer na prova, com toda certeza, não se preocupem. O examinador quiser trazer essa discussão, o CESP faz muito isso, não vai cair não é a banca de vocês, mas o CESP normalmente traz essa discussão e traz em alternativa. É preferível se valer da expressão dimensão de direitos fundamentais e não geração, porque a gente não tem uma substituição de uma geração em relação a outra. Na verdade, a gente tem a ampliação da nossa proteção em relação ao arbítrio do Estado. Dito isso, o que é que a gente precisa observar aqui? Primeira coisa é o seguinte: existe, pessoal, um contexto histórico para o surgimento desses chamados direitos humanos aqui de primeira dimensão. E eu vou colocar aqui, ó, século XVIII. Tá? Então, no século XVIII, a gente tem aqui o surgimento desses chamados direitos de primeira dimensão. E, basicamente, qual é o contexto aqui? A gente vai falar que o berço do surgimento desses direitos de primeira dimensão, né, ou os berços aqui, teriam sido exatamente na França, com o advento da Revolução Francesa, e também aqui, ó, com o movimento que ocorreu nos Estados Unidos da América para a declaração da sua independência. Então, quando as 13 colônias americanas se tornam independentes da coroa britânica, ali aconteceu um movimento, ali aconteceu uma revolução que reivindicou algo, e aí a Constituição Americana de 1787 incorporou aqueles elementos e aquelas reivindicações que alguns anos antes tinham sido os valores que deram, né, a força necessária para a declaração de independência dos Estados Unidos. Mas vejam, antes da gente fazer a própria anotação, a próxima, o que é que a gente precisa lembrar aqui desse contexto? Vejam, em linhas gerais, o que é que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento de cunho político, de cunho filosófico, de cunho econômico, social, como você queira chamar, que teve um objetivo. Qual era o objetivo? Garantir liberdade para o indivíduo. A ideia era que, na França, se derrubasse aquele Estado absolutista e se implantasse um modelo de república. E no Estado absolutista, pessoal, que aqui a gente pode fazer certamente, ó, aquela analogia com as chamadas monarquias, o que é que a gente viu lá na primeira aula de direito constitucional? O que é que caracteriza uma monarquia em detrimento de uma república? A monarquia é um modelo, né? Uma forma que a gente tem de governo em que você tem, primeiro, a ideia de hereditariedade. Não existe eleição. Como é que você exerce poder numa monarquia? Porque você herda. Você é filho do rei, você é filho do imperador, alguém deu um golpe de Estado lá e tomou o poder, ok? Há aquela ideia de vitaliciedade. Você só sai daquele exercício do poder se você morrer, se você tomar um golpe, se você abdicar daquele determinado reinado. E também não existe nenhum tipo de mecanismo para quê? Para punir o monarca. Dentro do Estado absolutista, até então vigente na França, não existia cidadão ou cidadã. Existia o quê? Súdito. Não existia um Congresso Nacional, não existia um regime democrático. Quem era a lei? A lei era o imperador, era a autoridade, era o monarca. Então, veja, o que a França buscou, né? A gente sabe que houve um derramamento de sangue depois, né? O próprio Robespierre foi guilhotinado, mas o que se buscou naquele contexto francês era exatamente a derrubada de um modelo de Estado absolutista, com todo esse processo de concentração dos poderes e a implantação de um regime republicano, a implantação de uma democracia, para que aí sim a população pudesse ter liberdade, ela pudesse ter direitos e assim sucessivamente. Então note que já há um primeiro elemento comum aqui. O que é que se buscava com aquelas revoluções liberais do século XVIII? Como o próprio nome já está dizendo, a ideia era garantir liberdade. Diga-se de passagem, só um breve parênteses aqui, esses movimentos aqui do século XVIII, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, né? Digamos, o arcabouço filosófico, teórico, influenciou bastante a nossa Revolução Pernambucana aqui de 1817. Vocês devem se recordar que os filhos, né, das elites aqui locais, eles iam para onde? Eles iam para a Europa, iam para os Estados Unidos estudar, chegavam lá, tinham contato com aquelas aspirações de liberdade, de igualdade, de fraternidade,
quando voltaram para cá, fizeram o quê? Deram origem a um movimento que, de certa forma, deu certo por aproximadamente 2 meses, ou como alguns dizem, 60 dias, 70 dias, né? Alguns falam, se você for ver no direito, tem gente que fala de 2 meses, mas a gente, normalmente na história houve 70 dias, né? E aí, veja, Pernambuco literalmente se separou da coroa portuguesa e aquela lei orgânica, veja que interessante, a lei orgânica da gente, de 1817, ela é para muita gente uma primeira constituição que a gente teve no Brasil. Por quê? Porque se você for reparar, muitos dos elementos que foram defendidos aqui na França e nos Estados Unidos foram incorporados nessa nossa Revolução Pernambucana, nessa nossa lei orgânica. Sabe por quê? Se você for ler a lei orgânica, vai ter lá, vai ter direito de imprensa, liberdade religiosa, um modelo de separação dos poderes, não é um modelo republicano. Isso tudo eram exatamente as aspirações da época. Sim, muita gente fala, a gente chama de lei orgânica, mas ali era uma verdadeira Constituição. Todas essas aspirações liberais que tinham na Revolução Francesa, que tinha aqui nos Estados Unidos, foram incorporados aqui no nosso país e a lei orgânica de Pernambuco ela reflete muito bem isso, esses valores da época, né? Inclusive, mesmo após o movimento ter sido massacrado, esses valores de liberdade continuaram aqui e alguns anos depois, qual foi o outro movimento que eclodiu aqui em Pernambuco? Em 1824. Qual foi o outro movimento? O que foi a Confederação do Equador é uma continuidade do movimento. O imperador prometeu que assim que ele declarou a independência, que ele iria nos legar uma primeira Constituição. Criaram, né, ele formou a Constituinte lá no Rio de Janeiro. A Constituinte estava criando uma Constituição que não lhe agradava, porque estava limitando os seus poderes. Aí aconteceu aquele famoso fato da Noite da Agonia. O que foi a Noite da Agonia? As tropas imperiais sitiaram o prédio lá no Rio de Janeiro, onde a Constituinte estava localizada, prendeu todo mundo, dissolveu a Constituinte. Aí o que é que o imperador fez em 1824? Impôs a primeira Constituição Imperial. Aí isso repercutiu aqui em Pernambuco. Né? Pernambuco, todo mundo de sangue quente, já estava invocado desde 1817, pronto, 1824, de novo Pernambuco, Confederação do Equador. Então veja, parece loucura nessa viagem, mas está tudo conectado. Porque lá no século XVIII, França e Estados Unidos lutando por liberdade, e isso, né, gera um impacto e um efeito cascata no mundo afora. A gente concentra normalmente em França e Estados Unidos, mas nos Países Baixos, né, que vulgarmente a gente chama aqui de Holanda, etc., sofreu os impactos disso na Bélgica e assim sucessivamente, tá? E se a gente for olhar para cá, veja, enquanto que na França o pessoal queria derrubar o Estado absolutista, o que é que os revolucionários americanos, os pais fundadores, queriam fazer? Queriam exatamente se separar do jugo da coroa britânica. Então, as altas taxas, as imposições, as leis que eram criadas lá em além-mar e que influenciavam no território americano, gerou, no decorrer do tempo, a insatisfação que culminou no processo aqui de declaração de independência. Então, veja, essa primeira dimensão de direitos humanos aqui, ela é uma dimensão que está marcada por esse ideal aqui, ó, de liberdade. Então, o que se buscou naquele contexto aqui era garantir liberdade frente ao modelo de Estado absolutista, frente aos mandos e desmandos da coroa britânica. Então, todo o movimento, por isso que se chama Estado liberal de direito, por isso que se chama de Estado liberal, de constitucionalismo liberal, por quê? Porque o mote aqui, ó, desse movimento era exatamente a garantia de liberdade. E aí percebam, nesse contexto aqui, a gente precisa observar que surgem os chamados direitos, né? Direitos civis e direitos aqui, ó, políticos, tá? Então, é nesse contexto, é com a vitória dos revolucionários franceses, é com a declaração de independência americana, que a gente tem basicamente o quê? O surgimento desses chamados direitos civis e políticos. Quais são? A gente pode falar aqui, ó, as mais variadas liberdades públicas. O que são liberdades públicas aqui, ó? As mais variadas que você pensou aí: liberdade de locomoção, livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão e assim sucessivamente. Então aqui, ó, direito de voto, por exemplo, se torna, né, permitido aqui até pela implantação do regime democrático na França. Direito de propriedade, né, é muito falado aqui, direito de propriedade.
Então, nós temos, a título de exemplo, esses direitos aqui que vão surgir, e as primeiras constituições que vão tratar sobre o assunto vão exatamente ser a Constituição Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791, tá? Então, esse é um movimento que eu queria que vocês tomassem muito cuidado. Eu normalmente nem coloco nesse momento aqui a anotação, mas eu queria que vocês tomassem muito cuidado. Tá aqui, ó. O mote dessas revoluções dos direitos de primeira dimensão estão aí, ó. Garantia de liberdade. Como? Através de direitos civis e políticos, liberdades públicas, direito de voto, garantia de direito de propriedade. Tá certo? Vejam, uma outra expressão que aparece em prova é a seguinte: esses direitos aí de primeira dimensão, pessoal, eles são chamados também de direitos negativos, tá? Eles são chamados aqui, ó, de direitos negativos. Direitos negativos não no sentido ruim, né? Não no sentido, digamos, negativo propriamente da palavra. Mas aqui, ó, direitos negativos que significam isso daqui, ó. Não fazer. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Direitos negativos significa não fazer. Não fazer o quê? E quem é que não vai fazer nada? Presta atenção. Esse contexto aqui, eu acabei de explicar para vocês que é um contexto em que, tanto na França quanto nos Estados Unidos e a Europa como um todo, estavam buscando a garantia de quê? De liberdade. Por quê? Porque eles viviam dentro de um regime político em que havia uma ingerência abusiva na liberdade do sujeito. Era o monarca lá, o rei, o imperador, impondo as leis, impondo as obrigações. O sujeito era tratado como um súdito e não como alguém que tinha direitos. Então, o clamor aqui principal era exatamente o quê? Garantia de liberdade. Na verdade, o que os revolucionários queriam era o seguinte: queriam deixar o Estado bem distante do indivíduo. Queriam deixar aqueles que detêm o poder político extremamente longe do indivíduo. Por isso que a gente está falando aqui de garantia de liberdade, a autonomia do sujeito, de poder fazer o que quiser, de poder vender, de poder comprar, de poder negociar, de poder fazer as suas escolhas pessoais. Então é uma autonomia política para poder participar, uma liberdade política, é uma liberdade moral para poder tomar as decisões individuais, é uma liberdade econômica para poder negociar livremente. Então eles estavam ligados sempre na ideia de liberdade. Pois bem, então, o que significa dizer que esses direitos de primeira dimensão aqui, eles são direitos negativos? O que significa não fazer? Porque na medida em que o objetivo era limitar o exercício do poder e afastar aquele poder político para fins de brecar uma eventual interferência abusiva, a ideia é a seguinte: impor uma linha demarcatória para o Estado e dizer assim: fique longe de mim, não faça nada. Basicamente, me deixa aqui, ó, me autodeterminar, tomar minhas escolhas, fazer minhas escolhas, comprar, vender, fazer o que quiser. Então, esse não fazer aqui significa: Estado, você tem uma linha demarcatória, não passe daí. Eu não quero você se metendo na minha vida. Então, esses direitos aqui, eles são basicamente um direito que dizem, ó, fique longe do sujeito. Consegue compreender? Então, vamos lá, vamos relembrar um ponto aqui para a gente exemplificar isso. Esse direito de reunião que a gente aprendeu em direito constitucional, no inciso 16 do artigo 5º, o que é que ele fala? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar, devendo haver apenas o quê? Prévio aviso à autoridade competente. Não é? Certeza que isso vai estar na prova domingo que vem. Pronto, vai cair próximo domingo também. Certeza que vai estar lá. Então, veja, eu lembro que na aula eu até usei o seguinte exemplo. O prefeito de Recife poderia expedir um decreto dizendo assim: olha, direito de reunião só vai poder ser exercido em Recife de segunda a sexta, de 8 até meio-dia. Ele poderia fazer isso? Não, por quê? Porque esse é um direito que envolve a chamada liberdade pública e ele está exatamente dizendo: fique longe, deixe eu exercer o meu direito de liberdade. Então não cabe ficar impondo requisitos, não cabe ficar dificultando o exercício do direito de reunião. Existe uma linha demarcatória que diz até onde o Estado pode ir quanto à ingerência nessa autonomia que a gente tem. Então, quando a gente fala de direito negativo, é exatamente isso. Porque esse tipo de direito, para ser concretizado, não precisa que o Estado faça algo. Precisa, na verdade, que ele fique bem longe, que ele fique inerte, que ele fique quietinho. Por isso que a gente fala aqui, ó, um não fazer. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, a gente tem, dentro desse modelo aqui, ó, de primeira dimensão de direitos humanos, essas características. Pois bem, o que é que ocorre aqui?
Vocês devem se recordar dos livros de história que ocorreu um movimento ali no século XVIII, na Europa, que gerou uma grande mudança social. Quem lembra que movimento foi esse? Século XVIII, século XIX. A Revolução, o quê? Industrial. O que a Revolução Industrial gerou em termos de mudança social no contexto europeu? E aí a gente está falando ali da Inglaterra, né? Qual foi o tipo de mudança que aconteceu ali? Grandes fábricas começaram a surgir, né? Grandes atividades econômicas começaram a existir. E aí o que acontecia? Pessoas saíram das áreas de campo, né? E aí começou a acontecer o famoso êxodo rural. As pessoas saindo das áreas mais afastadas e irem até os grandes centros para quê? Para poderem se envolver naquela atividade econômica. E aqui começa um grande detalhe. É que o clamor desse modelo de Estado aqui era exatamente para que o Estado ficasse longe da autonomia do sujeito. Deixasse o sujeito trabalhar com o que ele quisesse, deixasse o sujeito vender, comprar o que ele quisesse. Aí veja o cenário aqui. Eu tenho alguns elementos nesse caldeirão aqui, nesse cozido. O primeiro elemento é, o Estado está longe. Afinal de contas, o movimento aqui era exatamente fazer o quê? Impor freios, impor limites ao poder do Estado. Aí o segundo elemento aqui desse caldeirão é o seguinte. Grandes atividades econômicas surgindo, o pessoal saindo das áreas mais afastadas, o pessoal que necessitava de trabalho, e indo para as grandes cidades. E aí o que começou a acontecer? Você começou a notar que nessas grandes fábricas tinha gente que era submetido a 18 horas de trabalho, tinha gente que não tinha alimentação, que não tinha condição mínima nenhuma. EPI que a gente tem hoje, equipamento para proteção individual, meu amigo, era quebrar pedra, entrar dentro de uma fornalha, não tinha equipamento de proteção absolutamente nenhum. Limite de jornada de trabalho que a gente tem hoje, né? Aposentadoria, direito à saúde, nada disso existia. E aí, qual é o problema? O problema que se identificou naquele contexto europeu foi o seguinte, foi que a ausência do Estado, a ausência do poder político regulamentando a vida social, ou ao menos fiscalizando para que a balança não ficasse tão desequilibrada, gerou o que, pessoal? Gerou um aumento desmedido de desigualdade social no âmbito do contexto europeu. Por quê? Porque você tinha muita gente precisando de trabalho e você tinha, né, as grandes fábricas querendo oferecer o trabalho, mas sem um salário digno, sem um salário mínimo, sem eventualmente ali condições de trabalho, sem limite da jornada de trabalho. Aí a gente começa a ter o quê? Um outro tipo de problema. Porque aqui, eu não vou falar sobre isso, porque isso é uma pegada mais constitucional, mas aqui a gente tem uma derrocada do modelo de Estado liberal. Esse modelo de Estado aqui, o Estado longe, deixando o indivíduo se autodeterminar, fazer o que ele quiser, comprar, vender, fazer suas escolhas, ele é colocado em xeque. Porque, veja, vai se questionar o seguinte, tá, vamos garantir liberdade para o sujeito fazer o que ele quiser. E o cabo vai ficar trabalhando 18 horas para morrer no trabalho, levar criança para trabalhar, levar mulher grávida, levar mulher doente. Como é que vai ficar isso daqui? Então, esse modelo aqui de Estado, ele vai entrar em crise. Crise por quê? Por causa da Revolução Industrial, por causa do aumento da desigualdade social. Goste-se ou não, foi nesse contexto que surgiu a crítica marxista, né? Então, nesse contexto, você tem alguém intelectualmente falando, pensando naquela mudança social. Então, tem gente que demoniza, tem gente que sataniza, ou tem gente que endeusa, mas é uma crítica filosófica, política, que tem um contexto e que precisa ser aplicado naquele contexto, né? Estou longe de ser considerado um marxista, mas tem lá o seu valor, porque foi uma observação que foi feita num tipo específico de Estado, né? E aí o que acontece? Se tem um problema, a gente tem que tentar buscar o quê? A solução. Então, há uma outra reivindicação social que aparece aqui nesse contexto. Então, se aqui a gente está buscando liberdade, nesse novo contexto aqui de direito de segunda dimensão, que eu vou colocar aqui agora, a gente não está falando mais de garantia da liberdade, porque ela já existe em certa medida. Agora a gente está querendo buscar o quê? A ideia de igualdade. Reequilibrar essa balança que ficou desequilibrada por causa da ausência do Estado na regulamentação da vida social. Então vamos para cá. A crise ocorre, aí a gente tem como consequência o surgimento da segunda dimensão,
Vamos colocar aqui, ó, da segunda dimensão, dois direitos humanos. Ok? Ok? Então, segunda dimensão aqui dos direitos humanos é exatamente como, né, um fator decorrente da crise desse modelo de Estado. Então, eu tenho aqui, ó, como fator de crise a desigualdade. Então, eu tenho aqui, ó, como fator de crise a desigualdade social decorrente da Revolução Industrial. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma outra postura, uma outra reivindicação, um outro clamor que vai acontecer. Quando é que a gente pode dizer aqui do surgimento desses direitos de segunda dimensão? Vejam, muita gente fala século XIX, muita gente fala século XX. Por garantia, eu vou colocar aqui para a gente deixar anotado que isso realmente aconteceu, ó, entre os séculos XIX e o século XX. Por que século XIX? Por que século XX? Porque século XIX foi o auge do problema no contexto europeu. E século XX nós tivemos as primeiras constituições no México em 17 e na Alemanha em 19, que a gente teve aqui a inclusão, né, desses direitos de segunda dimensão nas leis e também nas constituições desses países, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, direitos de segunda dimensão. Onde é que surgiu isso daqui? Eu vou colocar a Inglaterra, né? Vou colocar a Inglaterra, vou colocar o México como exemplo disso daqui e vou colocar a própria Alemanha, pré-Hitler, né? Foi um grande exemplo, mas infelizmente não se sustentou no tempo, né? Então aqui, ó, na Inglaterra, porque foi o berço dessa crise aqui de desigualdade. Então, a gente tem aqui México, porque em 1917 foi a primeira constituição a estabelecer esses direitos aqui de segunda dimensão, né? Então, em 1917, e na Alemanha, aqui de Weimar, em 1919. Mas vejam, então se a gente anotou ali no direito de primeira dimensão o ideário de liberdade, aqui no direito de segunda dimensão, o ideário que a gente tem é o ideário de quê? De promoção da igualdade. Então a gente quer reequilibrar essa nossa balança aqui a partir de uma outra postura do Estado. Então, novas reivindicações em virtude de problemas aqui, então a gente passa a ter, né, novas demandas. Então é aqui, nesses direitos de segunda dimensão, que a gente vê o surgimento, ó, dos chamados direitos sociais. Então, ó, direitos sociais, direitos econômicos, né? E também chamados aqui, ó, de direitos culturais, certo? Então, direitos aqui sociais, econômicos e direitos aqui, ó, culturais. O que são esses direitos, né? Ora, se aqui a gente está falando de desigualdade social, crise, e a gente quer tentar resolver esse problema, então a gente vê o surgimento de novos direitos aqui. Quais são os direitos que vão surgir, que vão teoricamente se conectar à ideia de igualdade? Aí a gente tem aqui uma outra postura, né? A gente vê aqui, ó, as primeiras constituições e as primeiras leis trabalhando, por exemplo, direito à saúde, direito à educação, né? A gente vê aqui, ó, os primeiros textos legais e constitucionais tratando aqui de direitos trabalhistas, né? Como, por exemplo, limitação de jornada de trabalho, né? Descanso, né? Férias, etc, etc, etc. Então a gente tem aqui, ó, os primeiros textos que vão tratar, ó, de regime previdenciário, ou seja, regime de aposentadoria. Então, os primeiros documentos que vão falar, olha, o trabalhador tem uma vida útil, então, a partir de então, ele tem que receber um benefício do Estado para poder descansar até o fim da sua vida. Então, regime aqui de aposentadoria. Regime de aposentadoria. Beleza? Então, vejam, os primeiros textos, né, os primeiros documentos que vão inserir esses chamados direitos humanos de segunda dimensão vão exatamente estabelecer isso daqui, ó, direitos sociais, direitos econômicos e direitos aqui.